Bom dia. Olá, muito bom dia. Bem-vindos. Esperar o pessoal entrar aí às 8h15. Muito bom dia. Olá, doutora, bom dia. Doutor Luciano, bom dia também. Valdir. Bom dia. Vocês estão me escutando bem, Valdir? Pode me responder, por gentileza? Sim, não? Mais ou menos? Espero que esteja bom o som. Bom dia. Obrigado, doutora. Vocês conseguem ver? Está fixado o título na live? Eu não consigo ver daqui, mas eu tentei fixar antes. Doutora Rafaela. Sim, tá bom. Obrigado. Espera mais 30 segundinhos e já vamos começar aqui. Eu fiz esse levantamento, esses dois temas, né, essa votação para ver qual eu escolhia. Eu pensei que escolhi indenização por dano morte. Dr. Luan, bem-vindo, bom dia. Mas escolher esse daqui, né? Ambos são muito bons. Aquele tema da indenização por dano morte é ligado às ações acidentárias. E tem mais dúvida mesmo se aplica ou não no direito do trabalho brasileiro. A gente vê bastante decisão do STJ, algumas decisões do Tribunal Estadual também. Doutora Cristiane, de Santa Catarina, muito bem-vinda, bom dia. Tudo jóia? E é um tema super palpitante. Mas esse também é igualmente palpitante. Vamos lá, vamos começar a conversar, mesmo tendo pouca gente. Quem quiser vai entrando, vai ficar gravada depois mesmo a live. Bem-vindos a todos, então. Eu peço desculpa que eu estou com essa cara de sono. O meu menino, que tem quase 2 anos, ele resolveu acordar 3 vezes hoje de madrugada. Não sei porquê. Sonhou, pesadelo, sei lá o que o guri tinha. Ele acordou 3 vezes essa madrugada. Então acabei não dormindo muito bem. Tá? Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre esse tema, relembrando motorista de aplicativos e a ligação dele com esses operadores logísticos. É contextualizar o assunto, contextualizar o tema. E qual é o contexto geral? Onde é que eles estão inseridos? Tanto o motorista quanto o operador logístico. Estão atrelados ao trabalho que normalmente a gente vê, e vejam que eu não chamei de emprego, por enquanto eu chamei de trabalho, que são pessoas, doutora Gabriela Morgante, bem-vinda, bom dia, doutor William Machado, de Porto Alegre, tudo bem? Ligado a plataformas digitais, via aplicativos. E por que é um tema novo? Porque isso no Brasil existe há menos de 10 anos, com certeza bem menos de 10 anos, e não existe ainda uma legislação específica sobre o assunto. Tá? A temática é complexa e eu adianto, a solução não vai ser dada por mim agora ou por nenhuma outra pessoa. A solução é sempre casuística. Claro, a depender dos elementos que estiverem presentes, vai ser mais fácil caracterizar uma coisa ou outra. O que todas essas empresas de tecnologia alegam? De um modo geral, de uma forma sucinta. Bom dia, doutora Gisele, bom dia, doutora Tassiana, a doutora Tassiana de Blumenau. Elas dizem que elas fornecem uma prestação de serviços de agenciamento de intermediação digital. De novo, prestação de serviços de intermediação de agenciamento. Todos esses aplicativos, todos, sem exceção, eles informam o quê? Que eles dão o meio, a ferramenta meio para ligar, comunicar pessoas. Por exemplo, essas de Uber, motorista, né? E os seus aplicativos. Ela possibilita que motoristas se conectem com usuários do Uber. Essas empresas, por outro lado, de entrega de refeições. E aqui o iFood eu acho que é a mais representativa, a maior do Brasil. Rap também é muito grande. Dizem que eles fornecem uma plataforma que intermedia a mera relação entre restaurantes e similares e o cliente consumidor. É isso
em todas as defesas aparecem, e é isso, eu adianto, que grande parte das sentenças judiciais na Justiça do Trabalho vem reconhecendo. A partir desse contexto básico, surgem uma pergunta e uma constatação. Não é ainda estatística, mas é uma constatação. A pergunta é, e é a mais basilar de todas: existe vínculo de emprego destes motoristas, entregadores, motociclistas, motoboys com essas plataformas? Sim ou não? Existe esse vínculo nos moldes da CLT? E segundo, qual é a constatação? Que consequências a gente consegue perceber no dia a dia fazendo estudo, fazendo uma pesquisa detalhada nos casos? Quando os reclamantes ajuizam ações diretamente contra esses apps, o número de improcedência dos pedidos é maior. Ou seja, os trabalhadores, quando ajuizam ação diretamente contra as plataformas, normalmente ganham uma sentença de improcedência. Lá do outro, quando eles ajuizam a mesma ação contra um operador logístico, é muito mais fácil de possuir uma sentença de procedência. Tá? Fiquem com esse dado, não é um dado estatístico propriamente dito, mas pelo menos eu já reparei em várias situações que isso acontece. E onde entram, o que são, do que se alimentam, onde moram esses operadores logísticos? Isso é importante. Esse operador logístico muitas vezes é chamado de empresa OL, que é operador logístico. Às vezes os motoristas que são ligados a plataformas, vinculados a plataformas digitais, por meio de uma OL, de um operador logístico, são denominados motorista OL. Tá? Normalmente, esses motoristas eles são vinculados à plataforma do iFood, mas não é só do iFood. Tá? Existe OL em vários outros aplicativos, e para trazer como exemplo, eu trouxe a Log Leve. Log é entrega de mercadorias. Tá bom? Para achar o conceito de operador logístico, eu fiz uma pesquisa em 3 sites da internet, todos abertos, todo mundo pode entrar e consultar. O primeiro site que eu pesquisei foi do próprio iFood. E o iFood conceitua, denomina, doutora Andréia, muito bom dia, muito bem-vinda, doutora Juliane também, o que é um OL, o que é um operador logístico. Abre aspas. Site do iFood denomina o que é operador logístico. A OL é uma empresa contratada pelo iFood para administrar grupos de entregadores disponíveis em dias e horários pré-estabelecidos. Vamos de novo. OL é uma empresa contratada. Então existe um contrato de natureza civil entre o iFood e as suas operadoras logísticas. E o que faz essa OL, operadora logística? Administra grupos de entregadores, frotas de entregadores, disponíveis em dias e horários pré-estabelecidos. É como se eles tivessem dias e horários de trabalho pré-estabelecidos, definidos. Continua o site do iFood. Todos os valores de rotas e gorjetas são repassados do iFood para o operador logístico. E é este o responsável pelos valores devidos aos seus entregadores. Existe onerosidade? Quem repassa? O iFood repassa para o OL repassa para o motorista entregador. Tá? Eu disse que eram 3 sites. Esse é o primeiro, do iFood. Continuamos com outros 2 sites, como eu ressaltei, todos abertos, todos podem ser pesquisados no Google com a maior facilidade. Segundo site, Motorista Elite, olha que interessante, né? E aqui, esse site ele começa tratando especificamente sobre o horário de labor, o horário de trabalho, como se esses motoristas OL, vinculados a um operador logístico, possuíssem uma espécie de jornada de trabalho, tá? Menciona, olha, abre aspas, não sou eu que estou dizendo, tá? Dependendo, isso ele respondendo perguntas de motoristas. Dependendo de qual for o seu operador logístico, entre parênteses, espécie de patrão que faz o intermédio entre seus pedidos e o iFood, fecha parênteses, você precisará cumprir rigorosamente uma carga de trabalho, como se fosse um funcionário registrado via CLT. E aí vem mencionando os horários de trabalho. Café, almoço, obrigado, doutor Gabriel.
Continua, esse mesmo site, Motorista Elite. Os horários específicos para cada período mencionado acima, almoço, café, janta, lanche da tarde, serão combinados diretamente entre o entregador, motorista, e o operador logístico. Vocês estão vendo alguma similitude com uma relação de trabalho até clássica? Né? Nem vou falar de subordinação algorítmica, nada disso, até porque eu não quero tratar muito dos requisitos do vínculo de emprego. Tá? Continua o site Motorista Elite, agora não sobre o horário propriamente dito, mas sobre a folga semanal. Entregadores OL não podem trabalhar quando querem, pois precisam cumprir os horários que foram acordados com os seus operadores logísticos. Tá, eu vou parar de ler esse site, tá? Esse site, não sei, doutora Gabriela Morgante, se não há dúvidas, mas dá a entender que é mais fácil mesmo a caracterização de vínculo quando há um operador logístico contratado pela plataforma, contratado pelo aplicativo. Tá? Vamos agora para o terceiro site. Eu disse que eram dois. O primeiro foi o próprio site do iFood, que conceituou o operador logístico. O segundo site é o Motorista Elite. E o terceiro site, Machine.global. Tá? Machine.global. OL, ou operador logístico, é o nome dado a uma empresa que atua no segmento de entregas. Vejam, o contrato social, a razão de ela existir é atuar no segmento de entregas, né? Com quem um aplicativo ou plataforma de delivery, como por exemplo o iFood, né, faz um contrato, a contratação, para que a empresa, prestem bem atenção, gerencie uma frota de entregadores fixos. É para gerenciar, doutora Aline. Obrigado pelo elogio, continua aqui conosco. O motorista de plataforma que se cadastrar como entregador ou motoboy OL passa então a ficar à disposição dessa empresa parceira durante períodos pré-definidos. E olha só, esse modelo de operador OL foi criado pensando por quem? Por quem foi pensado? Na necessidade de suprir lacunas deixadas pela autonomia que o modelo de entregador nuvem permite. Calma, a gente já vai ver o que é esse entregador nuvem, mas assim, adiantando, me antecipando 2 segundos, o entregador nuvem é aquela pessoa física, qualquer um de nós, que se vincula diretamente à plataforma, pelo aplicativo, pelo sistema do aplicativo. E o OL, não. O OL é um motorista que se vincula à plataforma via uma empresa, via uma operadora logística. E aí que está. Pensem comigo. Se uma plataforma de entrega fica à mercê da total autonomia, da total vontade dos seus entregadores, esses podem trabalhar a hora que eles querem. É isso que diz todas as plataformas alegam isso. Eles podem trabalhar o dia que querem, o horário que querem, não tem problema. E se um determinado horário, nenhum motorista na determinada praça ou subpraça, a gente vai ver o que é isso depois, quiser trabalhar, como é que a plataforma vai realizar suas entregas? Como é que ela vai fazer essa intermediação? Foi aí que as plataformas pensaram na criação deste operador logístico. E o operador logístico existe para quê? Para que nunca, em horários de pico, faltem motoristas. E é o operador logístico, juntamente com a plataforma, que define horários de pico, locais de pico e quantos motoristas devem ali estar cadastrados, registrados, para que nenhum cliente fique sem sua entrega. Tá? E esse site, Machine Global, que é um site de tecnologia, eu até acho que é como é que é? É do Cielo, aquele nadador, é Sérgio Cielo, César Cielo. César Cielo, é dele esse site aqui, pelo menos eu vi o rosto dele ali, ele falando umas coisas. Tá? E termina esse site. Por estarem filiados a uma empresa de entregas terceirizada, a relação dos motoboys OL com os apps é diferente dos demais entregadores. Então vejam só, existe uma empresa terceirizada, porque se existe terceirização, a gente pode aplicar a súmula 331 do TST. Né? Isso é básico. E por que haveria uma terceirização? Aqui avançando um pouquinho, nem queria. Como é que uma plataforma de entregas vai existir sem alguém que entregue? Eu acho que é quase impossível. Né? E ela vem dando alguns exemplos
Um motoboy OL não tem a liberdade de ficar inativo no aplicativo quando quiser. Ele precisa cumprir horários fixos. É o que esse Machine Global site vem dizendo. A contrário senso, e aqui é importante que se faça a justiça, será que motoboys, motoristas, motociclistas, que se vinculam diretamente à plataforma, eles podem ficar inativos? Ele não precisa cumprir horários fixos? E isso muitas sentenças vêm dizendo como um dos requisitos para a inexistência da subordinação. Na semana passada, inclusive, quem tiver curiosidade, está muito boa a sentença do colega Pablo Saldívar, do TRT23. Entra no site TRT23, portal TRT23, vai nas notícias, vai estar. De semana passada, essa notícia onde ele não reconheceu o vínculo, tá? Mas o vínculo diretamente com a plataforma. A ação era motorista versus plataforma. Continua o site. Ao invés de responder somente a um aplicativo, o motoboy OL responde a uma pessoa responsável. Responsável, um preposto do operador logístico, conhecido como líder de praça. Líder de praça, tá? E aí a gente vê, e isso surge em várias sentenças, tá? Eu já li muitas sentenças sobre o tema, alguns artigos a respeito. Bom dia, Dr. Lucas, tudo bem? Bem-vindo. E o que a gente percebe a respeito desse líder de praça? O que esse cara faz, quem ele é, e de modo geral, a grosso modo, ele é, como eu disse anteriormente, uma espécie de preposto do operador logístico com a frota de entregadores, com um conjunto de motoboys. Ok? Ele é como se fosse os olhos do empregador. Não à toa, várias operadoras logísticas têm sede em 2, 3 cidades do país e atuam em todos os estados. E aqui se chama de praça o estado ou o município propriamente dito. E subpraça pode ser, a depender da situação, ou aquela cidade ou aquele bairro, região, zona norte, zona sul, zona leste, oeste. Ok? E é justamente esse líder de praça quem se comunica de modo efetivo, de modo habitual com esses entregadores para definir, olha, hoje, João, tu vai trabalhar nessa subpraça, no horário do almoço e da janta. José, hoje tu vai trabalhar naquela outra subpraça, no horário do café da tarde e da madrugada, principalmente na sexta, sábado e domingo, tá? Madrugada é o horário que bomba muitos aplicativos. Ele que entra em contato, esse contato normalmente é realizado via aplicativo, via WhatsApp ou via Telegram, tá? E é ele quem responde às dúvidas do motorista. Quando a gente menciona operador logístico, eu acho que por tudo que eu já falei, e aqui eu relembro para quem entrou há pouco tempo, o conceito, a definição, ela é trazida em alguns sites, e eu também busquei no site do iFood. Então, 3 sites. O do iFood, o do Motorista Elite e do Global Machine, ou Machine Global, agora não me lembro, tem a definição do que é operador logístico. Mas os entregadores, só para fazer essa diferenciação, podem se vincular à plataforma também de forma direta, eles mesmos diretamente ali no aplicativo. Nesse caso, são chamados de entregadores nuvem. Tá? São entregadores nuvem. E no site do iFood menciona, o entregador é independente, possui autonomia para realizar suas entregas como, quando e onde quiser. Isso vai ser alvo de discussão judicial, óbvio, em várias situações casuísticas práticas, mas em tese, a gente analisando situações de motociclistas, de motoristas vinculados a aplicativos, plataformas de modo nuvem ou como operador OL, no meu ponto de vista, é mais fácil enxergar um vínculo com o operador OL. E aí também a estatística reforça e dá amparo para isso. O que eu trouxe observação? Primeiro, todos os contratos dos operadores logísticos que eu vi em processos judiciais ou na internet, tudo Google, tá? Normalmente tem essas atividades. Serviços de entrega rápida, serviço de logística, serviço de malote não realizado pelo Correio Nacional, tá? Então eu penso o seguinte, se o objeto social da empresa diz que o serviço é de entrega rápida, não parece que a atividade de um entregador que vai fazer entrega rápida de alimento, de comida, de qualquer outra coisa, é essencial para a finalidade social.
desta empresa? Né? Assim, parece que sim. E esse requisito da não eventualidade, eu quero trazer um microconceito, 3 frases da professora Volle, e eu vou adiantar de novo. Eu não quero entrar na análise dos requisitos da relação de emprego. Não quero, porque aí depende muito do casuísmo. Tá? Mas a Volle fala, a expressão serviços de natureza não eventual, referido no artigo 3º da CLT, deve ser interpretada sob a ótica do empregador, isto é, se a necessidade daquele tipo de serviço ou mão de obra para a empresa é permanente ou acidental. De novo, uma empresa, seu contrato social prevê serviço de entrega rápida, serviço de malote, serviço de logística, precisa de alguém para executar esse serviço? Parece que sim, né? Parece que sim. Então, assim, eu falei que não quero analisar os requisitos, mas eu quero analisar, fazer 3 ponderações que, no meu ponto de vista, precisam ser melhores refletidas, melhor analisadas, examinadas no caso concreto. Até porque a gente vê algumas sentenças que eventualmente negam um vínculo com base nesses argumentos. E eu acho que são argumentos que não têm um condão, não têm a força para negar a existência do vínculo ou não. Tá? O primeiro argumento que o pessoal fala é da exclusividade. E aí eu questiono, a exclusividade no artigo 3º da CLT é um requisito da relação de emprego? Alguém leu exclusividade no artigo 3º? Porque eu não li. E por que falam isso? Porque ele estava, por exemplo, ligado à plataforma do iFood, ligado à plataforma do Rappi e ligado à plataforma do Uber Eats. Então, olha, ele não é exclusivo. Ele prestava serviço a várias empresas desse segmento. Mas qual é o problema? A exclusividade, repito, não é requisito caracterizador do vínculo de emprego. Bom dia, doutora Janete Deste, minha coautora do livro sobre teletrabalho. Tá? Então prestem atenção nisso. Não pode um professor trabalhar em 2 escolas, uma de manhã e uma tarde? Claro que pode. Qual o problema? E a exclusividade? A exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. Tanto não é que um dispositivo trazido pela reforma trabalhista deixou isso claro, deixou isso assente. Vamos ali, lembra do contrato intermitente que a gente muito escuta, mas pouco vê? Né? O contrato intermitente, lá do artigo 452A, prevê no parágrafo 5º, 452A, parágrafo 5º da CLT, o período de inatividade. Lembrando, o trabalho intermitente é aquele que o cara vai lá, trabalha 1 dia, 2 dias, uma semana, 1 mês e para de trabalhar uns dias. Depois volta, trabalha mais alguns dias, uma semana, volta e fica nessa atividade e inatividade. Tá? Esse que é o contrato intermitente do 452A. E o parágrafo 5º dispõe: o período de inatividade, aquele período que aquele empregador não está convocando, não chamou um intermitente para laborar, não será considerado tempo à disposição do empregador. Claro, se ele está inativo, não vai ser tempo à disposição, vírgula, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Não vai morrer de fome esse cara, essa menina, né? Então a gente vê, ele pode prestar serviços a vários contratantes, a várias plataformas. A exclusividade não é requisito ensejador do vínculo de emprego. Mais um argumento agora, que eu também acho, eu vejo algumas sentenças e eu acho que ele não é suficiente, ele não é fraco, tá? Mas ele é insuficiente para dizer, se basear nele para dizer se há vínculo ou não há vínculo, tá? Que é o seguinte, já vi sentenças. Se o entregador, se o motoboy se vincula a plataforma diferente, então está cometendo ato de concorrência, doutor Efraim, doutor Lincoln, doutor Marcos. Ato de concorrência. Vejam só, o motoboy que atua para duas plataformas realiza ato de concorrência. Vocês acham isso? Primeiro, se não há exclusividade, em tese não há concorrência, né? Nem negociação habitual. Isso é o 482, a linha C da CLT. 482, a linha C da CLT. O que é ato de concorrência? É uma prática desonesta, desleal, que caracterize um real prejuízo para aquela empresa, que cause a ela uma perda, uma redução
do seu lucro? Vocês acham que se eu for motorista do Uber e do 99, em determinado bairro eu sei que o Uber roda mais, em determinado bairro eu sei que o 99 roda mais. Se eu fico trocando de aplicativo, eu estou dando um prejuízo para o Uber? Aliás, isso é desleal? Ou é a própria sistemática, organização da plataforma que assim define a ausência total de pessoalidade, né? A ausência de exclusividade, trabalha quando quer, o dia que quer. Isso não é concorrência. Isso não é concorrência. Segundo argumento, ainda na linha C do artigo 482 da CLT, que fala sobre negociação habitual. O que é essa negociação habitual? Poxa, o motorista ele está vinculado a duas plataformas. Ele não está negociando o preço da corrida. Ele não está fazendo o seguinte, isso seria negociação habitual. Um cliente, um usuário, chama o motorista pela plataforma, qualquer plataforma, agora pouco importa a qual. O motorista chega à presença da pessoa, do usuário, e diz assim, olha, o Uber está cobrando R$10, eu desligo o aplicativo, eu te faço por 9. Se fizer isso, é concorrência habitual a ponto de caracterizar falta grave? Olha só, isso é só um argumento para a gente pensar no vínculo. Tá? Mesmo assim não é. Se fizer uma vez, duas vezes, não é habitual. A jurisprudência e a doutrina são claras. Embora são claras, mas não há uma definição objetiva do que seria essa habitualidade. Tá? E antes que me pergunte, eu acho que não dá para confundir com o conceito de continuidade lá da lei do doméstico, tá? Que é pelo menos 3 dias por semana ou mais para caracterizar o vínculo do doméstico. Então, assim, vamos pensar. Isso daqui, concorrência habitual, negociação habitual, aliás, ato de concorrência, isso não existe nesses aplicativos. Isso não pode ser usado para indeferir um vínculo de emprego. E o outro argumento, e para mim esse assim, ele é mais um que ele não serve, que é o seguinte: aquisição dos meios para trabalhar. Aquisição dos meios para trabalhar. Muitas sentenças chegam a essa conclusão. Olha, era do motorista a moto, era do motorista do Uber o veículo, o carro, né? Ele que comprou, ele que assume os riscos da atividade empregadora. Olha que loucura, né? Eles que assumem os riscos da atividade empregadora. Enfim. Então é deles, eles não são vinculados, não são nossos empregados. Tá, tranquilo. Mas deixa eu te perguntar, foi o TRT que pagou isso daqui para eu trabalhar? Um alto executivo que faz inúmeras reuniões, que compra os seus ternos. Tem terno, pessoal, que é muito mais caro que uma motinho aí para rodar. Mas muito mais. Eu não tenho, mas tem. Só os advogados têm. Os advogados que ganham bem. A magistratura é mal remunerada, né? E aí? Então eu compro um livro para eu usar no meu trabalho? Então eu não sou empregado. Eu compro um celular para para atender clientes da empresa. Um celular melhor, com uma câmera boa, com áudio bom. Então eu sou... Ó, o doutor William, tem sim. Vamos lá. Né? Esse argumento, ele é insuficiente. Porque ele é muito cômodo, ele é muito fácil. Tá? Pessoal, assim, como eu disse, eu não quero me alongar. Prometi 20 minutos, estou um pouco mais, estou quase meia hora. De forma muito geral e muito simplificada. Operador logístico, e é isso que eu me propus a falar, é aquela empresa, não vou dizer empresa terceirizada, tá? Pois é, a doutora Viviane está perguntando, que essa resposta depende do caso concreto. O que a gente percebe na prática? Que as ações ajuizadas diretamente contra as plataformas, elas recebem muitas improcedências em relação aos pedidos. Já ações ajuizadas contra um operador OL e pedindo, por exemplo, a responsabilidade subsidiária da plataforma, o número de procedências é muito mais elevado. Muito mais elevado no Brasil inteiro. Tá? Eu já li decisões do Brasil inteiro a respeito. É uma estatística informal, uma estatística minha, mas eu percebo isso. Tá, doutora Viviane? Mas, pelo que está disposto no site do iFood, por exemplo, o número de entregadores nuvem é muito maior que o número de entregadores OL. Como a informação que vem deles é parcial, eu não tenho como saber se é verdade ou não. Tá bom? Doutores,
Obrigado aos que estiveram aqui. Qualquer dúvida, qualquer ansiedade, qualquer auxílio sobre a aula, só sobre a aula, não sobre casos concretos, tá? Me manda ali um direct, me manda uma mensagem no Instagram. Obrigado a todos pelo comparecimento, bom dia, um abraço, boa semana, tchau, tchau!